paz do Senhor. Para todos que estão assistindo o nosso vídeo, a gente vai falar sobre Santa Ceia. Teve um rapaz, ele mandou um... o rapaz me falou que eu era possuído do demônio e que eu era bebedor de sangue inocente, porque eu participo da Santa Ceia. Gente, olha aqui. Santa Ceia. Proibir, né? Na minha igreja, não me deixam tomar. Na minha igreja não serve Santa Ceia. Tem uma pessoa que me disse o seguinte, que na igreja dela só participa da Santa Ceia aqueles que estão bem no alto, né? E só quem tinha experiência astronômica. Gente, olha, veja bem, vamos ler a palavra de Deus, porque é tanto absurdo, entendeu? É tanto absurdo, né, que as pessoas têm colocado sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, sabe? Proibindo, ou eu não sei, as pessoas, é tanta reforma ortográfica, né? E as pessoas se dizem tão inteligentes e parece que elas não sabem ler. Por isso que Jesus falou, você é mestre em Israel e não entende essas coisas, então às vezes você pode se achar muito inteligente, mas você não entende a palavra de Deus, você não entende. Jesus falou assim, você sendo mestre em Israel, você não entende essas coisas? Então veja bem, gente, você está seguindo uma igreja que não cumpre os mandamentos, o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá. Sua igreja não deixa você participar, certo? Claro, gente, não pode participar não estando querendo o caminho certo. Se você quer o caminho largo, você não pode chegar ali, de repente você quer fazer uma pose que você é um bom menino, né? E você vai participar para manter as aparências. Não faça isso. Você está se condenando. Mas se você está ali buscando o Evangelho, de repente todo mundo ali, os líderes, participam aí da Santa Ceia e você ficar de fora. E agora? Vamos ver por que serve a Santa Ceia, né? Mateus 26, 28. Vocês que se dizem inteligentes, vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos lá. O que Jesus disse a respeito da Santa Ceia? Mateus 26, do 26 ao 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então você vê que aqui quem está mandando comer, quem é? É o próprio Jesus Cristo. Está mandando comer o pão. Simbolizando o corpo. Você não está comendo carne aqui. Que nem o amigo aí falou que eu sou bebedor de sangue inocente, que eu sou possuído do demônio. Vamos lá. E tomando o cálice, no 27, Mateus 26, 27. E tomando o cálice e dando graças, deu dizendo, bebei dele todos. Então veja bem, se você, eu já estou falando sempre, nosso blog, o objetivo é você enxergar, você que está cego, espiritualmente, cego dentro de uma igreja, e você não está vendo que você está fazendo, agindo ou seguindo pessoas que não estão cumprindo o Evangelho, os mandamentos de Deus. Todos. Vamos lá. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Vamos lá. Remissão. Indulgência, misericórdia, expiação, perdão, falta de atividade ou de energia, frouxidão, ação de remeter para ser entregue, alívio temporário, perdão, liberação graciosa de uma
dívida. Então veja bem, se você não participa de uma Santa Ceia, como que você vai receber o perdão das suas dívidas, dos seus erros, dos seus pecados? Como? Então você quer viver no erro. Você quer viver no pecado. Se você está aprendendo errado, você tem que olhar que diz as Escrituras que todos têm que participar. Assim disse o Senhor. Aqueles que querem realmente Deus, aqueles que querem buscar Jesus, que querem o perdão. Não é isso que está dizendo a palavra? A remissão dos pecados. Então vamos lá. 1 Coríntios. Você vem breve nessa palavra. 1 Coríntios 11, 26, porque eu quero explicar que não pode se tomar de qualquer maneira. Vamos lá. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então veja bem, ninguém pode dizer para você que você não pode participar. Ninguém pode. Então você vê bem o seguinte, o homem, ele não pode te julgar. O homem, ele não pode chegar para você e dizer assim, você não vai participar, porque é para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados. Então você veja bem o seguinte, você tem que ver o que você está seguindo, que igreja você está indo. As igrejas proíbem. Eu não vou dizer nome aqui, que proíbe, né? Esse não é o nosso objetivo no nosso blog. Tem coisas que a gente coloca, como os vídeos que a gente discute, que são exatamente pessoas que estão totalmente sem noção nenhuma das coisas de Deus. Então a gente tem que colocar o vídeo para mostrar para você o que está acontecendo. Você está, às vezes, frequentando um lugar que não deixa ninguém participar, porque só eles participam, os líderes, os pastores. E você é a ovelha, você vai lá ficar. Jesus era o líder. E ele disse para os seus apóstolos, todos, fazer isso até que eu venha. É para anunciar a morte do Senhor. É simbolizando o corpo e o sangue. Então, você está ali, sendo impedido, né, de receber ali o perdão dos seus pecados por causa de alguém, por causa de um líder. Eles têm, que nem eu estava falando, a pessoa falou para mim, não, lá na minha igreja só quem tem experiências astronômicas. Não, mas eu vou fazer o quê? Eu vou entrar no foguete e vou para o espaço para depois eu participar da Santa Ceia? Olha, gente, temos que tomar cuidado, o negócio é bem sério, Jesus está voltando, né? E as pessoas estão impedindo, né? A palavra de Deus, ela fala que as pessoas não entram e fecham a porta daqueles que estão entrando. Eu peço que você medite sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, aqui ó, Mateus 26, versículo 26 ao 28. Todos devem comer e beber. Jesus Cristo assim disse, 1 Coríntios, que o homem tem que se analisar a si mesmo. E diz aqui, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, não vão participar de qualquer maneira, né? Sem estar buscando Deus, sem querer o perdão de Deus, querer a salvação de Deus. Se você não quer a salvação, não quer viver com Jesus, não quer ser arrebatado, se você não quer uma vida assim, você acha muito chato, não precise ir lá e fazer aquele teatro e participar, porque você vai tomar para a sua condenação. Mas você que busca Jesus, segue ao Senhor Jesus, você está num lugar onde as pessoas impedem que você participe, saiba que isto é um erro. E eu peço que vocês venham meditar na palavra de Deus, que esse é o objetivo. Mande as suas perguntas pra gente, né? E a dúvida, olha, aconteceu isso na minha igreja, é certo?
E a gente vai mostrar na palavra de Deus se é certo ou não. Porque você é uma pessoa que Deus chamou para a glória do Senhor e não para ser condenada.